Iluminação. Wagner Gomes da Paixão. Pelo Espírito Emmanuel. Apresentação. Caríssimo leitor, o Wagner Gomes da Paixão é um amigo fraterno que muito amo e, merecedor de todo o meu respeito pela fidelidade ao ideal espírita cristão que nos enlaça. Como psicógrafo vem produzindo livros e mensagens admiráveis. Na psicofonia, vários transes notáveis já foram presenciados, como na comemoração do 99º aniversário do nosso querido educandário, a União Espírita Mineira, após mensagens psicografadas, e antes que o comunicante se identificasse, para alegria e emoção de todos os presentes, sabia-se que era nossa alma querida, Chico Xavier, seus gestos, a voz alegre, o sorriso e uma quase total transfiguração. Wagner deu-me uma tarefa muito delicada, fazer a apresentação de iluminação, de autoria do Espírito de Emmanuel. Sinto-me honrado e com o enorme peso da responsabilidade de prefaciar a obra de um profundo conhecedor da última flor do lácio, inculta e bela, no dizer do poeta. Desde os meus primeiros passos no campo doutrinário, apaixonei-me pelo sábio evangelizador e educador, pelo lápis de nossa alma querida, em seu mandato de amor. A sua literatura mediúnica cresceu de forma admirável, seja como romancista, filósofo, evangelizador e educador. Até os anos de 1965, fez exegese das letras cristãs, como exímio evangelizador, os evangelhos, Atos, cartas de Paulo de Tarso, Tiago, João e Pedro. Neste período, inicia-se como belo educador ao estudo, a análise e interpretação do Pentateuco kardecista. No atual Iluminação, encontra-se 70 belíssimas pérolas para leitura e reflexão, sendo que a mensagem intitulada A Conquista de Si Mesmo merece a melhor atenção do leitor. As 15 mensagens psicografadas na Europa, França, Bélgica, Holanda e Inglaterra, são simplesmente admiráveis, ante as quais se deve compreender que a psicosfera de tais locais não é a mesma que o médium encontra em nosso Brasil. Wagner, irmão querido, é muito difícil para o pobre pigmeu falar sobre o gigante em cultura e amor. De todo o meu pobre coração, agradeço-lhe o gesto carinhoso. Arnaldo Rocha, Belo Horizonte, MG, 23 de agosto de 2007. Prefácio. Suplicando luz. Senhor Jesus, ante o sesquicentenário do Consolador entre os homens, permite-nos rogar ao teu coração divino por mais luz em nosso ideal. Falanges do bem, em todos os quadrantes da terra, anunciam-te a presença santificada na governança do globo, a bem do progresso geral. Hostes abnegadas de emissários do teu amor visitam as furnas sombrias de discórdia e malversão, semeando a tua palavra de esperança. Como nascente de bênçãos, o Espiritismo irradia a verdade que te restaura a mensagem redentora e imortal, qual a aurora de luz, convocando os desiludidos filhos das misérias terrenas à edificação do reino celestial em seus próprios corações. 150 anos assinalam a marcha da doutrina consoladora no mundo, varrendo com as sombras da iniquidade através da sublimação do caráter. E é por reconhecer neste concerto de misericórdia e devoção à providência de nosso Pai, que te pedimos, Mestre, dote-nos daquela luz que transformou a singela manjedoura em traço de força renovadora para o bem e capacite-nos, amigo generoso, a entender na cruz que exaltaste no cume do monte, a porta gloriosa da vida abundante, oferecendo-nos o acesso efetivo das sombras ilusórias do materialismo egocêntrico para os braços sempiternos e amorosos de nosso Pai. Irmãos e amigos do ideal cristianizante na terra, em cada passo rumo à própria espiritualização, imperioso considerar a assimilação justa e segura da luz cristã, sem o que nosso esforço representará tão só movimento da personalidade, ainda condicionada às paixões humanas. Nesta hora marcante de nossa evolução, hoje reflitamos no que temos buscado e como temos buscado na esfera da legítima revelação. Na dinâmica espírita que auxilia a humanidade a levantar-se do pó terrestre para a glória da imortalidade, encontramos obras que até se valem de alguma proposta renovadora, contudo, transbordam das misérias cotidianas, em clara exploração sensacionalista da treva, repetindo, suspeitas, os duelos religiosos dos homens sem Deus, as vaidades pessoais em campeonatos insanos, as ambições políticas em clima febril de guerra fratricida e, acima de tudo, a indiferença criminosa do orgulho em detrimento do direito alheio à genuína iluminação.
Imprescindível sintonizar a luz que o Cristo lançou sobre a terra, na moldura do sacrifício e da humildade. Luz que nos aguarda disposição íntima para servir no bem de todos, com esquecimento de todo o mal. Iluminar-se ao caminho. Ofertar novas e santificantes claridades ao mundo, a verdade. E a vida será consequência de nossa comunhão com Deus. Que este livro, nascido com o propósito de esclarecer e auxiliar aos que procuram a luz do Evangelho, possa comunicar aos corações de boa vontade as notas sublimes do amor que criou o universo e que nos embala o existir. Emanuel, Mário Campos, MG, 18 de novembro de 2006. 1. Encontro com Deus. Evoluir significa iluminar-se. Por toda a trajetória que define o progresso humano, as almas são dinamos poderosos, porque dotadas da força essencial que estua, eterna, em Deus, facultando-lhes pensar e refletir, organizar e fazer, segundo as próprias concepções e de acordo com a órbita em que se mantém. Todo investimento da inteligência desabrochante no campo externo das formas significa alongamento de seus potenciais, exercício permanente de expansão anímica, pelo qual a individualidade recolhe a experiência. Por mais as teorias e as fixações mentais vinculem o ser a determinadas condições de existência, no seu íntimo a certeza de Deus o impulsiona a revelar-lhe o supremo poder, na sabedoria que é luz e no amor que é comunhão. Conflitos e dores são caminhos de descobrimento da verdade. O tempo constitui a malha imponderável sobre a qual todas as ideações da alma se estampam, para a ilustração dela mesma. Contudo, entre aguilhões da consciência em franco despertar e pelos movimentos ilusórios do tempo que o espírito autoriza a gerar o que lhe apraz, nada é definitivo e real, porque toda a força essencial aplicada remete ao Criador, à imperecível realidade cósmica, sob cujo patrocínio permanece e se emancipa, para a glória da vida imortal. 2. Entre o passado e o futuro. Observa o chão em que todas as manifestações de vida na Terra encontram apoio e segurança ao seu desenvolvimento e prestação de serviço. Constitui-se a gleba em que pisas de estratificações e recursos que não atenderiam à demanda da vida, nos reinos que ela acolhe, sem a luz do astro que a banha de força e vitalidade, continuamente. A imagem se presta à reflexão sobre ti mesmo, entre a soma dos valores herdados de tantas reencarnações vividas, a perfazerem-te piso firme de projeção e o futuro, que te abençoa, inspirando-te através de tudo aquilo que o Cristo de Deus, na intermediação desse futuro, deixa jorrar sobre ti. Em teu psiquismo, cada experiência reencarnatória sedimenta recursos a te dotar de percepção e sensibilidade, raciocínio e consciência. Todavia, se semelhantes estratificações intelecto-morais representam alicerce vigoroso para que possas, no teu hoje, operar o melhor, com vistas à tua perfeição e felicidade, não podem, por motivos óbvios, reterem-te a atenção e o interesse nas zonas elementares de experimentação em que se forjaram. A doutrina espírita te faculta o entendimento seguro e confiável da sistemática reencarnatória, a patrocinar, sob a lei de causa e efeito, a evolução e o progresso da humanidade. E se é lícito e recomendável o estudo de ti próprio às claridades dessa sublime revelação, torna-se contraproducente e perigosa a fixação de tua mente e dos teus sentimentos na retaguarda já vencida por força das circunstâncias. Passado, por isso mesmo, e advertência e sinalização. Torná-lo foco de interesse e vaidosa especulação significa emaranhar-se nas formas, sem auferir as vantagens da essência que efetivamente te podem nutrir ante os novos deveres que a consciência te impõe. Se não podes negar o piso de onde te eriges para a aquisição de mais luz, deves utilizá-lo, em vigilância e equilíbrio, em favor da produção mais intensiva do bem, segundo o que vens aprendendo de Jesus. Sem o passado não existirias, mas sem o futuro, a te enlear para o melhor, jamais conhecerias a felicidade plena. 3. Sexo e vida. A sexualidade no mundo é o impulso elementar do amor em expansão. Pelo sexo, as criaturas se vinculam, transferindo, umas às outras, os valores mais entranhados da alma, num exercício permanente de interação em bases espirituais. A mentalidade bruta e indiferente, próxima do clima que vige nas faixas animais, em que o instinto prevalece por determinismo indutor da evolução, pode parecer que a atitude sexual, visando prazer, nada tem a ver com sua história de progresso e capacitação para a vida moral,
própria do espírito. Contudo, a verdade dos fatos se encontra na força que movimenta glândulas e implementos específicos do corpo físico, através de extraordinário quimismo acionado pela comunhão sexual e que culmina em estados alterados de consciência, quando nenhuma ou quase nenhuma reserva predispõe a alma à entrega profunda de si mesma, em regime de reciprocidade. Desse modo, a sexualidade, como força da vida, opera a aproximação dos seres e das almas, laborando no tempo a desativação do egoísmo. Porém, o egoísmo pode patrocinar as relações sexuais, quando então se aviltam, numa clara inversão da ordem natural. As decepções sucessivas não trabalhadas, as frustrações emocionais alimentadas no tempo e a compulsão irrefreável no terreno de manifestação do sexo são enfermidades do espírito que se vê à margem do caminho justo em que as forças sexuais operam o bem-estar e a euforia de viver. Em verdade, semelhantes estados de comprometimento, a se expressarem no mundo por limitações e autocastração, por ciúme doente e desejo desgovernado, por inversões desarmônicas e lascividades são quadros expiatórios de purgação moral, em que o sofrimento passa a demonstrar à criatura, por efeito lógico, que a nossa realização em qualquer campo de atividade passa pela consideração do semelhante, no respeito que nos devemos uns aos outros na criação de Deus. Sexo, portanto, é vida e interatividade nobre, trabalhando as forças do sentimento que o guindará à condição sublimada do amor vivido por Jesus, que se deu, em humildade e renúncia, devoção e fé, por todos nós. 4. O divino silêncio. O tempo, que é providência da vida em favor de nossa iluminação, constitui-se precioso livro de lições para que nossa alma alcance a perfeita compreensão de Deus. Através dele, o somatório de valores adquiridos nos predispõe, de dentro para fora, as iniciativas mais qualificadas, revelando-nos a relativa consciência cósmica, segundo o acervo já conquistado. Na longa romagem, marcada por trechos de inquietude e desafios, de revolta e inconformação, de fascínio e ilusões, um momento surge a nos convidar ao divino silêncio, com que percebemos o significado profundo de repouso para vossas almas, anunciado por Jesus. Esse silêncio é a pausa que nos permitimos nesse afã ardoroso por vencer no mundo, tempo para ouvir na acústica da alma a legítima mensagem de Deus. Toda a engrenagem humana se processa por efeito das nossas emissões mentais ininterruptas, forças da nossa natureza ainda imperfeita, operando na trama dos destinos das causas de nossa emancipação para a luz. Entendendo que nesse torvelinho de características ainda rudes e personalistas exaustão e o desalento são respostas aos menos dotados da inspiração superior, imperioso se torna aos corações amargurados e oprimidos a fixação da advertência do Mestre inesquecível. Vinde a mim. Não se enxerga o Cristo afivelado aos interesses imediatos, como não se pode escutar seus excelsos alvitres chafurdado no barulho inclemente das próprias perturbações. O divino silêncio é o horto das orações, quando o espírito, livre de todas as artimanhas mundanas, geralmente chora ante o esplendoroso amor do Pai, que ele reconhece acima de todos os interesses passageiros. Indubitavelmente, esse silenciar da alma remete ao clima fecundo da verdade que liberta, de onde colhe espiritualidade capaz de transfundir ansiedade em confiança, mágoa em esperança, cansaço em ânimo de servir. Tão somente no silêncio de si mesma, Deus pode falar pela criatura. 5. Libertação pelo dever. Enquanto a permissividade passional incensar a personalidade transitória, a luz da consciência sofre o escárnio da ilusão. A crucificação de Jesus pelos homens é quadro real a nos comprovar que a paixão dissolvente domina a humanidade, através das deserções levianas e inconsequentes a tudo o que é de Deus. Não há testemunho de amor quando a conveniência rege a conduta da criatura. Edificar-se para a felicidade eterna significa aferrar-se ao dever de cada dia, auferindo benefícios em cada lição. A entrega sincera e permanente ao que dita a consciência desvela, para a alma, o caminho da própria iluminação. Nesse trânsito sagrado, lições preparam os sentimentos e as reações do ser lhe autorizam a certeza do que é o melhor. Sem esforço de adequação ao superior, a vida infinita dorme estanque, no berço sedicioso da ambição. Cumprir as obrigações morais que a vida nos sugere a cada instante representa o alimento essencial de que o espírito não pode prescindir, em favor de sua carreira eterna. Fora disso,
É ensaiar e desistir, para sofrer a inanição moral que faz de tantos filhos de Deus os autores de delitos e de lamentáveis deserções, negando-lhes a sábia providência e o supremo bem do amor. 6. Em busca do melhor. Enquanto permanecemos na condição dos que aprendem para efetivamente realizar, lançando mão dos investimentos divinos como recurso de preparação às lides santificantes, justo nos esforcemos no controle dos próprios impulsos, a fim de justificar tamanhas bênçãos do alto em nosso favor. Se a intemperança é o clima de nossa vida, impossível a fixação da luz da misericórdia que esplende em cada item de apoio à nossa emancipação. Irritação permanente é ácido da revolta. Indiferença aos outros é alienação obsessiva. Quanto mais nos disciplinamos para o bem, mais facilmente vencemos as brumas de nosso personalismo rudimentar, em que o egoísmo invariavelmente gera a destruição do melhor. Sem qualquer dúvida, qualquer de nós poderá lançar mão do livre-arbítrio, tomando a direção que mais nos apraz. Todavia, se já nos dispomos a viver na paz com ganhos expressivos para a alma, nosso roteiro é o autocontrole, em espontânea adesão aos planos perfeitos de Deus. 7. Obediência espiritual. O senso moral, que se erige após incontáveis experiências reencarnatórias e que se constitui dos valores do sentimento em harmonioso ajuste à razão, representa a emancipação do espírito para as operações de vida essencial. Nesta etapa mais fecunda da digna experiência da imortalidade, quando o ser demonstra acentuado entendimento da vontade de Deus, submetendo-se-lhe aos desígnios insondáveis, a obediência espiritual lhe surge por genuína manifestação de fé. Outro tipo de luta passa a abatê-lo, fora daquelas órbitas tumultuosas em que vigem as linhas vivenciais do personalismo, com todos os interesses passionais a deformarem, transitoriamente, para os que aí morejam, o que por natureza e destinação é divino. Essas lutas, oriundas da clara percepção do reino celestial, quando a perfeição do Altíssimo, em se irradiando, golpeia os mais entranhados anseios da alma ainda incipiente, estão perfeitamente definidas na assertiva de Paulo, quando afirma: o nosso Deus é um fogo consumidor. Todavia, por essa profunda incursão nos arcanos da excelsa consciência, a individualidade alcança os cumes mais sublimes de si mesma, dotando-se da força suprema que a embala desde os seus mais embrionários movimentos existenciais, ainda nos mundos primitivos, sem que, até então, ela houvesse sentido em sua extensão e quase plenitude. Obedecer a Deus, por isso, não será apenas curvar-se pela razão aos princípios inderrogáveis do universo, mas, sobretudo, vivê-los no silêncio dos testemunhos repetidos, suportando, resignado e contente, todo o peso das responsabilidades naturais de quem segue trabalhando pelo bem de todos. 8. A conquista de si mesmo. Quanto mais o homem se aferra aos interesses transitórios, mais ele se apequena, em lamentável e amargurosa coagulação de suas prerrogativas. A entrega ao que é de Deus faculta a expansão dos potenciais da alma, conduzindo a criatura pelos domínios infinitos da criação excelsa. Por isso mesmo, todo esforço pede a vigilância por mentor abalizado e em qualquer setor de aprendizado a luz do bem é condição de real proveito. No mundo, a paixão por si mesmo, pelos próprios critérios, vem roubando dos seres a condição mais fecunda de iluminação, resultando daí o modelo existencial que se condiciona ao egoísmo aterrador. Nos círculos doutrinários de espiritismo e em todas as correntes interpretativas do cristianismo, já amadureçamos as concepções pessoais, para que nossa movimentação pelo Evangelho de Jesus não represente a ação de nossas sombras a serviço do enaltecimento de nosso pseudo-poder, cultuado veladamente ao incenso sedicioso de nossa vaidade. Toda revelação é caminho, e nos círculos do Consolador o reino de nosso Pai é o coração augusto do céu a nos propor a conquista de nós mesmos. Juízo pede discernimento e discernimento exige desapego aos interesses pessoais. Sem isso, manter-nos-emos em circuitos fechados de experimentação para a vida, na periferia do que é divino, sob a ideia pretensiosa de domínio da suprema verdade. 9. Desencanto e alegria. No quadro de lutas que a reencarnação estabelece para a alma, em perfeito acordo com a justiça divina, encontramos a condição ideal de segurança interior para os labores da própria iluminação. Por mais desafiadores e incertos pareçam os prognósticos humanos, semelhante realidade guarda o papel de convencer a alma,
através da experiência, de que a verdade insuspeita nasce de nossa sintonia no bem e de que todo recurso terrestre é agregado transitório, sem valor real fora da órbita dos ajustes momentâneos. Dinheiro, posição social e titulação humanas são andaimes de sustentação para a individualidade, enquanto outras frentes de aprendizado e realização sentimental não a buscam para mais substanciosos labores de vida essencial, seja através de provações morais mais exigentes e promotoras ou pela travessa obrigatória da morte, quando o conduto físico que nos fixa a presença espiritual entre os homens encontra sua desagregação. Desencanto significa a desativação de interesses alimentados com empenho. Simboliza geralmente a desencarnação da mente até então vinculada a determinada faixa de imantação voluntária. E é através desse processo renovador que a sabedoria da vida vem talhando o caráter das criaturas em bases sãs, a bem de sua edificação real. Se a euforia passional entretém a alma em processos instáveis e suspeitos por algum tempo, alegria, constituindo-se dos júbilos conscienciais, e por essa razão de natureza divina, é própria dos que abrem os olhos do espírito para Deus, presente em tudo que ele criou pelas vastidões siderais. Indiscutivelmente, todos nós podemos cultivar, no jardim da vida, as flores que mais nos encantam a sensibilidade desabrochante. No entanto, hoje consideremos, na terra ou no além, que há flores sem perfume e sem função nobre, quando as que dotadas de sublime encanto, transubstanciam-se em preciosos frutos, capazes de nutrir o coração na longa jornada redentora. 10. Entendimento na dor. Transpondo as zonas primárias do interesse pessoal, quando os impulsos passionais subjugam a alma nos mundos de matéria densa, fazendo de sua existência um permanente culto do eu, defronta-se a criatura com a verdade superior, que passa a estudar no afã de comungar o divino amor. Todos os grandes iniciados na ciência da abnegação e da sabedoria vêm testemunhando, através dos tempos, o quanto este momento de glorificação da alma é produto da dor mais pungente e profunda, exatamente porque ela opera a transformação do homem velho, rumo às expressões do legítimo Filho de Deus. A maturidade íntima, alcançada graças às experiências somadas em incontáveis reencarnações, dota o ser da sagrada prerrogativa de ver além das aparências e de ouvir para além dos ruídos personalistas que geralmente entretêm a maioria dos homens na Terra. Daí a dor, em todos os seus aspectos, tomar, para a individualidade mais sensível à luz, a dimensão real de laboratório fecundo das forças que se depuram, atendendo ao imperativo do progresso no bem. Distanciando-se naturalmente das faixas de interesse comum, em que morejam os espíritos mais jovens na evolução ou os que renegam viciosamente as concessões do Pai, atendem, entre esperançosos e desiludidos do mundo, a faina da elevação com o Cristo, geralmente assoberbados das requisições estranhas de quantos com eles caminham, sem que estes últimos, contudo, possam sintonizar-lhes, de pronto, os mais nobres ideais do coração. É assim que a vida tem oferecido à humanidade, em verdadeiro holocausto, consoante ocorrera com Jesus, nosso guia e modelo traço, os decididos operários do novo tempo, que diluindo-se na renúncia edificante, conhecem o reino de Deus através da dor bem compreendida e aceita sem restrições, no serviço incansável da fraternidade e com obediência plena à sua augusta vontade. 11. Corrigenda em serviço. Não se edifica o melhor sem que o movimento proveitoso desfaça toda sombra de retaguarda. Jamais atingiríamos os cumes da elevação com o Cristo se a mente e o coração permanecessem escravizados aos quadros lamentáveis do ontem. Evangelho é convite da misericórdia celestial à plena libertação pelo bem. Todo sofrimento é forja de consciência, mas tão somente a ocupação útil em favor de alguém representa resgate íntimo de nossas forças. Nenhum de nós seguirá para Deus sem o contributo doloroso das corrigendas, sempre que o erro ou a deserção ao melhor nos emaranhar o passo. Todavia, logo que a ciência de nossos desvios transitórios nos convocarem ao reajuste a partir do remorso, o serviço regenerativo é a solução eficaz. Na trajetória de nossa iluminação, Jesus é o mapa imprescindível ao êxito da grande marcha. 12. Simplicidade e segurança. O mundo, em constante movimento graças às emanações dos seres que o habitam, de modo crescente e inestancável te exigirá a afirmação da personalidade inferior. Em seu bojo, as paixões fervilham,
sem dúvida revelando as inteligências corporificadas em experimentação, causando o que desenfreadamente desejam, para sofrerem todas as consequências de seus atos, nos dramas que reeducam a mentalidade social. Entendendo isso, poderás reter a significação do convite de Jesus: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Enquanto as fórmulas vaidosas e egocêntricas da terra escravizam a mente, para atormentá-la com suas miragens, a simplicidade do coração, à luz dos ensinamentos do Cristo, dota da segurança imprescindível à efetiva conquista espiritual. Verdadeira floresta psíquica vige nas sociedades em que bilhões de seres encontram oportunidade de se exercitar intimamente, revelando-se uns aos outros, e o G, a bem de cada um, em seus labores de afirmação consciencial, alijar da alma todas as cogitações e anseios que ultrapassem as necessidades reais, necessidades que estão bem definidas no ama Deus sobre todas as coisas e a teu próximo com a ti mesmo. Viver não é acumular bens passageiros e todas as aflições que nascem do egoísmo exacerbado. Ao contrário, é respirar com leveza o embalo da própria entrega íntima ao Senhor, que através da luz inextinguível do amor gera oportunidade e satisfação, desde o ínfimo grão de areia que reflete o sol ao anjo sábio e benevolente que dirige as estrelas. Torna-se simples e seguro, ante tudo e todos na criação, aquele que sintoniza a excelsa força do bem, imagem fiel de nosso Pai, manifestação genuína de sua providência. 13. O ciúme e a inveja. No quadro lamentável das inversões que o interesse pessoal, levado às culminâncias do absurdo, impõe à criatura, o ciúme e a inveja são das manifestações mais destrutivas da vida. Comumente, a queda moral arroja a individualidade no centro nevrálgico dos torvelinhos que suas ações nefastas estabelecem, contra os mais santos propósitos da consciência. Subjugada, por força de lei, aos padrões infelizes que cultivou, costuma agir como uma criança deseducada e caprichosa, adotando o enrijecimento das próprias forças, em clara rejeição ao fluxo natural do universo. É assim que inconformação e revolta estabelecem, no espelho sagrado de sua emotividade, as sombras que a impedem da imprescindível reflexão da luz, sem a qual chafurda-se no reino de si mesma, com regime de exclusividade, permitindo que o egoísmo, então travestido de orgulho, a domine plenamente, num regime claro de fascinação. Atingindo semelhante estágio de impermeabilidade mental, compreensível sua reação negativista, transferindo automaticamente a pessoas e circunstâncias, quando não a Deus, se ainda se permite crer em sua providência todos os insucessos e frustrações que a infelicitam. Torna-se, o ser que invigilantemente se lança nesses abismos de loucura e negação, uma aberração moral a pesar consideravelmente na economia moral da vida, quando suas ações e reações, em obedecendo à agressividade e ao pessimismo vigentes, tudo exigem de todos, pintando as ocorrências e qualquer situação ordinária da existência com as tintas escuras de sua declarada aversão ao direito dos outros, tanto quanto a qualquer ponderação edificante. Cristalizam-se em função das vaidades e caprichos, incapazes de cederem em suas concepções e mágoas profundas. São, por isso mesmo, candidatos a toda a ordem de dissabores e contrariedades, que as encontram e facilmente as atingem, graças à sintonia de seus corações endurecidos com as faixas deletérias do astral inferior, num ajuste magnético de eleição pessoal, em cuja associação terminam minadas por saturação, com dores e sofrimentos superlativos por drenos abençoados de tantas e tão perigosas toxinas mentais. Na marcha de iluminação, a humildade nos assegura o fluxo do equilíbrio moral, porque nos autoriza a razão esclarecida e o esquecimento de todo o mal, pela compreensão de nossa relatividade ante a munificência de Deus. 14. Transposição de nível. Para que a luz de nosso Pai nos alcance o âmago do ser, os movimentos externos são recursos de elevado alcance moral. Todas as mais sagradas e definitivas aquisições da alma encontram, nessa sistemática de interação e aprendizado, seu ponto de apoio e de dinamização imprescindíveis. Daí o impositivo de reconhecermos, nos valores que constituem a vida social terrena, o meio eficiente de nos acordar os potenciais anímicos de referência, para a grandiosa subida pelos montes da elevação vibracional com Jesus. Entender tudo isso representa a claridade benfeitora da razão que, sobre essas considerações, se ilumina,
dotando o ser inteligente das mais expressivas inspirações morais. Em semelhante conjuntura de maturidade psicológica e espiritual, a individualidade em trânsito da ignorância para a sabedoria se vê, com relativa facilidade e por vocação natural, porque sem barreiras dogmáticas, diante da criação infinita a se desdobrar, magnânima, convidando-a à plenitude. E é então que passa a sentir tudo por fluxo ardoroso de vida, tanto quanto guarda a ciência das coisas por efeito de envolvimento pessoal com as fontes superiores. Obviamente, essa transposição de nível evolutivo lhe custa uma longa noite de incertezas e indecisões, quando geralmente tateia entre ilusões que se desfazem rapidamente e verdades que lhe malsinam, num primeiro momento, toda a estrutura emocional oriunda do passado. Qualquer transe que augure progresso e transformação íntima guarda conotações semelhantes, porque os tempos se desarticulam à força da luz que, então, a tudo recicla e refunde, para ensejar novas e promissoras oportunidades de ascensão às almas. 15. Lealdade contigo. Toda a obra da criação de nosso Pai proclama sua paciência santificante, a bem dos seres e das coisas, das criaturas e das ocorrências. Fixa a rocha a receber as vagas líquidas de revolto mar e perceberás que ela se amolda ao movimento das águas, sem perder a firmeza. Detente a analisar a poda das árvores, que logo a seguir respondem, silenciosas e decididas, com novos galhos produtivos. Analisa o pássaro que teve o ninho levado pela tempestade recompondo-lhe as estruturas, em clima de louvor à primavera. O homem é o senhor da inteligência e por ela deverá guindar o planeta aos cumes da elevação moral. Todavia, sem paciência e determinação no melhor não demonstrará lealdade a si mesmo, colocando em risco toda a harmonia que lhe embala os potenciais. Lealdade é a fibra do sentimento que se revela alicerce da sublimação. Por isso, a inteligência se erige do instinto, para que a atividade refletida expresse a adesão do ser ao plano augusto de Deus. Foge à intemperância e ao desconforto íntimo que o egoísmo engendra. Longanimidade, acima de tudo, significa a edificação da paciência que nos torna perseverantes no bem, segundo o alcance da própria alma. 16. Verdade divina. Toda a vida de Jesus entre os homens é genuíno atestado da verdade de Deus, beneficiando-nos em nosso esforço de ascensão espiritual. O Mestre, através das ocorrências que lhe assinalaram a missão excelsa no mundo, jamais nos ocultou, a todos nós, espíritos em evolução no globo, a vontade de Deus por roteiro único de ventura e paz. Entretanto, o culto das próprias sombras, em lamentável apego às vaidades humanas, tem desviado os corações dessa sese gloriosa. Os templos de pedra louvam proficuamente, entre mármores e incensos, a figura do embaixador celeste, enquanto os corações, que são templos sagrados das almas, ensombram-se de tanto egoísmo e rancor, ambição e leviandade. Sem a compreensão do Cristo, Deus permanecerá oculto para os seres ainda escravizados ao ilusionismo da matéria. E como a morte é sempre o golpe decisivo da vida sobre os castelos erigidos pela personalidade alienada, será ela a benfeitora que, em nome da verdade e da luz, operará o resgate dos fascinados do orgulho e da indiferença para com a rota salvadora no supremo e sempre presente amor de Deus. 17. O festim das bodas. Em verdade, todos estamos diante de Deus, vivenciando o desabrochar de nossas forças essenciais no campo infinito de seu amor. O nosso supremo desafio, aquele que enfeixa a gênese de todas as dores e de todos os dramas por nós experimentados, é identificar-lhe a luz, fixando-a no coração, para que todas as nossas obras a comuniquem, tão radiosa quanto possível. Obviamente, no circuito inteligente que nos colhe para o serviço gigante da evolução, cada reação nossa é ganho consciencial e toda experiência sofrida nos projeta para além do tempo e do espaço em que se dá. Vem o tempo, já perceptível aos de senso moral desenvolvido, em que Jesus deixa de ser o símbolo da religião humana para tornar-se o sol vitalizador de nossas certezas em Deus. Por ele, nosso abnegado Mestre, cuja epopeia de sabedoria e virtude encontra-se registrada nas páginas de luz da Boa Nova, a criatura não mais aprenderá nos círculos estreitos dos interesses próprios, porque então se iniciará no divino. Nessa condição, não se negará a perdoar quantas vezes forem necessárias a qualquer pessoa que cometa delitos ou incorreções,
já que estará de alma e coração em sintonia com a misericórdia, dar-se-á sem reservas e sem limites aos necessitados e ignorantes, ainda mesmo que pareçam viciosos e insensatos, pois então se nutre da excelsa bondade que flui do oceano imensurável de bênçãos do Criador, estimulará a cultura do bem e a ciência da luz, a ordem promotora e a arte que sublima, porque toda a sua inspiração será consequência de seu encontro com o Senhor, na harmonia da criação. O festim das bodas é a festa permanente do amor e da alegria, pois Deus é nosso Pai e a luz que dele irradia, paciente e benigna, nos aguarda a todos, através de convites que se renovam em cada esquina dos caminhos que trilhamos, como em todas as saídas das sendas que nos fazem sofrer. 18. Não vos inquieteis. O amor da personalidade gera a ansiedade que vem corroendo os bens mais preciosos da criatura. Lutando apenas por si, na condição de quem a tudo e a todos combate para a garantia de seu império transitório, deixa de aprender e comungar o melhor, a fim de experimentar todas as agruras dos que se afastam da paternidade de Deus. Quando Jesus adverte, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, apresenta-nos a fórmula eficaz de combate aos males que neste tempo de profundas mudanças vem consumindo as almas, num verdadeiro turbilhão de sombra e dor. Crer em Deus significa aceitar-lhe a providência, e crer em Jesus quer dizer adotar-lhe o jugo leve e o fardo suave, em todas as circunstâncias da existência. A vida, em seu sentido pleno e promotor, somente existe nessa rota de harmoniosa iluminação. Fora disso, domina o clima de inquietude e insatisfação, revolta e amargura. Obviamente, o sofrimento que vige na terra vem ensinando aos homens, pela exaustão de suas forças, o quanto a revelação divina, em fecundos estágios de afirmação da luz, representa o caminho da realização e da paz. Contudo, dotando-se de sensibilidade e inteligência, seria natural que o espírito, encarnado ou não, positivasse seu crescimento e sua maturação no bem, que foi seu berço nos domínios cósmicos e será, pela eternidade, o seu destino glorioso, sem os arroubos dissonantes da leviandade e da negação do amor. Toda alma encontra repouso e êxito na sintonia com Deus, através de tudo que o expressa pela criação sem fim. E, para tanto, o entendimento e a aceitação lhe são estados imprescindíveis, porque, em semelhante condição fitará, embevecido, o fulgor da estrela que enfeita o firmamento, identificando, igualmente, a reflexão da grande luz no ínfimo grão de areia, disposto ao léu no chão em que pisa. 19. O poder de Deus. Nenhuma transformação efetiva tem vez na criação sem que a força soberana do amor de Deus esteja por alicerce. O homem no mundo pode muito, desde que permaneça em sintonia com o Pai Altíssimo. Há milênios, a ilusão do poder estabelece os movimentos sem rumo e sem expressão cósmica nos palcos expiatórios da Terra, apenas como elementar exercício das almas incapazes de avançarem, conscientes, no rumo de sua própria espiritualização. A bem da verdade, toda a somatória desses registros de mando e despotismo, de combates e subjugações que sempre tiveram vez na escalada humana, inserem os envolvidos nos circuitos de sombra e dor, para que um dia sintam, por deliberação pessoal, o peso de seus equívocos, em admirável abertura espontânea para a verdade. O que triunfa de nossas realizações no tempo é o juízo que toda essa movimentação em nosso espírito termina por implantar. Tudo se desfaz, para ensejar a harmonia da mente e do coração com Deus. Por isso mesmo, renovação e progresso podem e devem se revelar por todos nós que buscamos, na presença do Criador, a luz plena e o real poder. Todavia, nosso Pai é, em tudo e por todos, a força inalterável da vida, vencendo nossas vaidades e pretensões, para que a felicidade se estabeleça, sem sombras e sem dores. 20. Humildade. Longa e porfiosa, nossa marcha de iluminação em Deus é permanente apelo de sua bondade, para que aprendamos dele a impecável ventura na alegria de se dar ao bem. Cada vez que nos permitimos lançar raízes de interesse fechado sobre pessoas e situações do cotidiano terrestre, optamos por fugir àquele divino apelo, tão aclamado por Jesus quando salienta a beleza dos lírios do campo, que não tecem e nem fiam, trajando-se das excelências que a providência do Pai enseja, magnânima. Humildade, por isso mesmo, significa a atitude íntima de plena adesão aos planos do Altíssimo,
Quando o cálculo humano e todo o arroubo da personalidade deixam de se tornar senhores do destino daquele que valoriza a essência de tudo e não mais a forma e os sistemas do mundo. Na órbita da humildade, encontramos os raios luminescentes da fé que encontra o poder criador, sentimos a aurora de novos tempos pelo conforto vibratório que dela dimana, inestancável, e, acima de tudo, defrontamos o Filho do Eterno em sábia missão de vida e paz. Essa virtude, que promove a comunhão dos seres e das coisas de Deus, faz nascer a flor delicada que se dá em perfume por algum tempo, transformando-se, a seguir, em fruto nutriente, louva a fertilidade, quando o estrume, lançado à gleba obediente, transmuta em fomento a mais farta produção, movimenta, em ciclos diversificados, os recursos de valorização da vida, como a água que se deixa volar, retornando em forma de chuva, acrescida de valores transcendentes. É essa humildade que converterá as almas viventes da terra em espíritos vivificantes, consoante pôde depreender e experimentar o apóstolo Paulo. Viajores da eternidade que somos, a humildade nos será, se assim permitirmos, a perfeita entrega do coração a Deus, tanto quanto a suprema realização do bem em nós próprios. 21. A serviço da luz. Jamais atingirá os sagrados objetivos da vida aquele que se nega a servir no bem, quando a luz de nosso Pai alcança o nosso meio, por efeito de reflexão conscientemente dirigida. Quem muito exige, pouco ou nada oferece de si mesmo. Mas o indivíduo que vence em incertezas e tribulações momentâneas, afirmando sua confiança em Deus, esse serve, tornando-se canal das benesses superiores para o mundo em que respira. O egoísmo vem engendrando sistemas e condições que afivelam o progresso e o bem-estar da humanidade a padrões infelizes. E será sua abolição de nossos costumes que ensejará ao homem a dádiva do serviço de amor. Abraçando no Evangelho que propõe as lições de Jesus, justo ceder de nós mesmos nos pontos de vista que até então nos empolgavam, nas paixões que subjugam pessoas e estabelecem barreiras separatistas, na inconformação e nos julgamentos precipitados que nos obstruem o fluxo do sentimento equilibrado, situando-nos nos calabouços injuriosos da insensatez. Servir com o Mestre implica oferecer-se a vida para que a vida de todos os que nos cercam se torne melhor, a partir de nossas sugestões cristãs. Servir, portanto, é sublime conquista da alma que se acende o facho resplendente da fé operosa, por cujas irradiações, em atitudes e apelos continuados, Jesus retorna ao mundo, proclamando Deus por supremo doador da vida. 22. Tarefa santificante. Dentre os inumeráveis benefícios que a conscientização espiritual nos prodigaliza está a constatação de nossas imperfeições ante a criação harmônica de nosso Pai, a requisitar-nos melhoria íntima. Identificar-nos aquém da grandeza cósmica e consequentemente necessitados de iluminação, porém, não significa impedimento à vida com Deus. A luz da consciência, acima de tudo, é impulso renovador ao bem que ainda não sentimos e não operamos no universo. Por isso, quanto mais claridade espiritual em nós, mais probabilidade de conquistas a partir de nossa vontade inteligentemente dirigida. Argumentar em contrário, apoiando-se na constatação da própria indigência ou justificando-se incapaz de servir aos propósitos do Cristo, são posturas do orgulho que se nega, por inconformação vaidosa, a encetar a marcha de iluminação efetiva. Desse modo, quem recebe a bênção clareadora da misericórdia encontra no trabalho santificante o seu caminho real de ascensão para Deus. Nenhum discurso, por mais pomposo, poderá substituir o esforço próprio pela superação de si mesmo. Em favor de nossa elevação, o Criador nos concede o corpo e o lar, a escola e a profissão, os amigos e os adversários, a inteligência e as provações, as revelações e as ciências. E não será num campo tão propício ao nosso desabrochar interior que poderemos argumentar em favor da inércia moral. Vida pede santificação na luz. E como a vida é comunhão em Deus, todos necessitamos do Evangelho, a máxima expressão de amor de nosso Pai na terra, por inspiração permanente e apoio infalível às nossas almas. 23. Abençoa e segue. Não encares a existência por estrada pedregosa e ingrata é marcha de tua evolução. Embora padecendo a ausência de valores morais mais sólidos, responsáveis pela educação profunda dos seres, a terra é o nosso campo abençoado de luta depuradora,
na feição de educandário cósmico, em que a luz do sol nos remete à consideração do poder de Deus e a convivência com os semelhantes nos comprova sua providência de amor por nós. Nenhuma provação, alcançando-nos os interesses imediatos, surge sem lastro no passado em que nos forjamos, na longa esteira de experiências que nos capacita a pensar e sentir com mais desenvoltura e acerto. Diante das circunstâncias desafiadoras, próprias ao mundo em que vivemos, o imperativo de ser melhor e mais competente nos assinala a rota, nos definindo no denominado dever a condição moral que liberta e ilumina. Em tudo que fuja da harmonia esperada e com todos que não se portem conforme julgamos razoável, abençoar é a melhor atitude, vinculando-nos à fonte inexaurível do bem, em Deus, para que possamos seguir sem maiores compromissos a nos impedir a paz. Seja o que seja, quando e com quem for, vale-te da consciência cristã que inaugura o reino de Deus na terra e segue abençoando. Fixar o mal, ocupar-se dele, tentar opor-se-lhe à manifestação é contrassenso para aquele que já entendeu com Jesus a mais eficiente fórmula de triunfar de sombra e dor. Faze a teu próximo o que desejas que ele te faça. 24. Grandezas humanas. Que adiantaria ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus, Mateus 16 e 26. Muito natural que no carreiro do progresso a criatura logre, através do discernimento, a seleção dos valores correntes e a consequente valorização dos bens dispostos no mundo a serviço da ordem e da educação. Contrassenso seria se essa mesma criatura deixasse o seu patrimônio interior, a se patentear cada vez mais lúcido e precioso, para fazer de posses efêmeras e títulos transitórios a sua identidade essencial. O problema da usura e da tirania a propósito de riquezas e posições mundanas surge por inversão de valores, quando geralmente o espelho sagrado da mente, por efeito de obsessão pérfida, muda de posição, focando apenas o efeito palpável de tudo o que existe e, com isso, cristalizando a sensibilidade do ser, já que impedido do fluxo harmonioso da vida. As grandezas humanas são, geralmente, cadeias ilusórias de poder e influência social, segregando as almas que por elas se deixam impressionar em tédio e infelicidade, frustração e medo. Isso não quer dizer que todas as pessoas que se guindem, por ação do destino, a posições destacadas, são fantasmas da ilusão ou fantoches da própria incúria moral. A diferença corre por conta da importância que se dá a semelhante jogo de imagens e dos objetivos que alimentam seu coração. Pilatos representava César diante do Cristo de Deus e encontrou no suicídio o torvelinho desagregador de todas as grandezas humanas que representava. Todavia, Jesus, humilhado, utilizou a própria cruz da abjeção para enaltecer a glória da vida, na obediência e no perdão que consagram, na terra, o caminho da ressurreição para a eternidade. 25. Medo. Em sua feição natural de preservação, o medo é clima de sensibilidade ativa, denunciando o instinto de conservação que comprova a providência divina em ação magnífica de promoção das criaturas ainda incipientes. Por essa órbita, é aviso e advertência, suprindo limitações e augurando verdades à alma em exercícios de expansão. Todavia, o medo que escraviza o ser a circunstâncias e valores corriqueiros não passa de atestado negativo do próprio coração ainda incapaz, por motivos diversos, de realizar a obra de sua emancipação com evidentes benefícios aos que o rodeiam. O arrojo, nessa análise, não pode se tornar temeridade, porque a ausência de medo ou domínio dele por dentro da alma acima de tudo significa a consciência do melhor. Agir indiscriminadamente é irresponsabilidade, que será punida pelas consequências que gerar. Entregar-se, porém, em confiança ao que se torna o legítimo bem de todos representa a desarticulação do interesse pessoal, verdadeiro louvor ao divino. Há manifestações fóbicas que expressam medo superlativo por clara identificação de delitos cometidos, espécies de karmas em vias de execução como existem aquelas que noticiam, ainda pelo medo que estabelece violência e agressividade, agitação e reclusão da individualidade em ideações malsãs, sinistras deliberações, quando estranho procedimento do ser que calcula vantagens pessoais em detrimento dos outros, revela sua deserção ao que é moral. O medo, quando dissociado daquele clima providencial que guia o ser na evolução, é furna escura e pervertida em que a mente ardilosa se oculta da vida, julgando poder fugir da responsabilidade de Deus.
Quando a luz da razão inaugura no espírito a era do bom senso, a moral se lhe torna o universo das realizações e, em evidente desarticulação do egoísmo e do orgulho, o medo não mais encontra ressonância no íntimo da individualidade, porque diante da verdade divina a certeza do bem é a aurora da vida abundante, autorizando sua humildade e renúncia, confiança e amor na criação. 26. Tua cruz. Enquanto o Evangelho do Senhor permanece à margem de tuas cogitações mais íntimas, desconheces a própria cruz, a que representa o caminho de tua redenção. O mundo padece a descrença e o efeito das paixões exatamente porque assume, todo dia, o peso da cruz que não reconheces como tua e não carregas a bem de ti mesmo. No reino de Deus, cada espírito dá conta de si próprio, assegurando o fluxo da harmonia em vagas de bondade e perfeição. Na terra, a irresponsabilidade instituiu o culto do descaso, em que o egoísmo transfere aos outros é o meio dever de servir-lhe, consoante o nível de seus desejos inconsequentes. Aquele que busca ao Senhor, contudo, padece ao peso de suas imperfeições, abarcando pela força da luz que em si trabalha a consciência, acordando-lhe o senso de justiça e inspirando-lhe as obras do amor. Caminha ele suportando as angústias que constituem o panorama transitório da sociedade humana, mas o faz porque seu coração vislumbra a aurora bonançosa da redenção. O senso da responsabilidade cria o piso da iluminação. E através da sublimação de si mesmo que a alma fez da luz do Senhor o seu pão farto de felicidade íntima e paz radiante. Sem carregar conscientemente a própria cruz em meio às torpezas e misérias terrestres, criatura alguma conheceria a glória de Deus, na imensidão de seu poder renovador. 27. Sensualidade e iluminação. A sensualidade humana é o manto energético que se desentranha da alma comprometida nos processos naturais da reencarnação. É fluxo da vitalidade anímica, a compor, em sinergias peculiares, o magnetismo próprio às vinculações e aos encantos que, no mundo das formas e das ilusões, ainda são condições essenciais, em louvor do ânimo, da estimulação, do movimento da busca e da ambientação psicoemocional. Trabalha as vinculações e todas as orbitações que caracterizam as sociedades da Terra, com todos os seus segmentos no âmbito das influências recíprocas, do poder relativo, da geração de estados íntimos e, consequentemente, das condições existenciais. Neste contexto, a sensualidade expressa um homem comum, que se experimenta incansavelmente até ao declínio das forças que o mantêm no rol dos encarnados. Quando a desencarnação define ao homem a retomada de sua identidade genuína como espírito, sofre a drenagem desse jugo sensualista de modo completo, em consonância com a desagregação celular do corpo que acaba de deixar pelo fenômeno da morte. Não padece dúvida que a sensualidade, inexpugnável enquanto o ser permaneça encarnado, é o supremo desafio da alma que anseia sublimar-se para Deus. Isto porque ela é a legítima manifestação do eu, então vigoroso e revelado, simbolicamente denominado alma vivente por Moisés em seu livro Gênesis, defrontando-se com o Cristo, igualmente nominado Espírito vivificante por Paulo de Tarso em uma de suas epístolas, e inicia a santificação de si mesmo, através da adesão gradativa à vontade de Deus e com sincera renúncia a tudo que diz respeito à sua personalidade transitória. Sensualidade é vigor humano, marcando passos da criatura entre os homens e tão somente através da caridade luminosa ela cederá espaço ao amor de Deus, permitindo a criatura realizar para a eternidade. 28. Deus e Mamon. Se sofres a solidão dos cumes é porque já galgaste a estrada pedregosa do entendimento da vida na terra. Se te sentes quase desfalecer ao peso da verdade que gradativamente te liberta do mundo, é porque já podes vislumbrar algo da grandeza celeste. Se não consegues auferir contentamento no banquete faustoso das euforias humanas, é que aprendeste, na luta, a distinguir ilusão do real. Mas, se diante dessas provas aferidoras de teu aprendizado com o Cristo, rebelas-te e te indispões com tudo e todos, efetivamente não tens parte com o reino divino, que se constitui de renúncia edificante e bom ânimo pela paz. Mamon é o símbolo das riquezas transitórias que nascem da bondade de Deus, a bem das experiências primitivas dos seres que não suportam, ainda, a alimentação mais consistente do espírito. Todavia,
O excelso Pai nutre os seus filhos despertos com as provas morais de altíssimo poder renovador, consoante o Evangelho de Jesus revela, em cada uma de suas lições imortais. 29. Unificação Espírito e Evangelho. Na obra do Criador, o tempo labora os valores, gerando recursos externos e disposições internas nas criaturas, num perfeito ajuste vibracional que pujantemente revela seu infinito poder de amor. Dentro de semelhante realidade universal, encontramos Allan Kardec, o codificador da terceira revelação, como um marco de nossa história planetária rumo à sublimação. Poderíamos, para bom entendimento do valor de seu trabalho, compará-lo aos corpos que todos nós vestimos de encarnação a encarnação, tendo em vista o progresso. Alicerce fundamental para a manutenção da vida social na Terra, esses corpos codificam toda a herança histórica da evolução no globo, ensejando permanente fluxo de experiências corretivas e de projeção às almas. Do mesmo modo, em perfeita analogia, a obra de Kardec se torna, aos que buscam rumo seguro e eficiente em Deus, a plataforma de entendimento e conformação aos valores maiores do infinito. Assim, o movimento humano em torno da nova revelação encontra aquela unidade de referência segura e inspiradora, qual ocorre aos seres do além que se valem do biotipo humano nos corpos padronizados de existência na Terra, para oferir vantagens e expansão dos próprios potenciais. Compreendendo, pois, em Allan Kardec uma base firme de espiritualização da humanidade, todo o fulgor do espírito encontrará continuidade e plenitude de realização no Cristo de Deus, confirmado em potente luz por aquele missionário das equações filosóficos científico-morais da regeneração humana. Kardec é a base inquestionável. Jesus, a vida abundante. É por isso que verdade e amor se conjugam nesta fase peculiar dos destinos humanos para ensejarem, aos homens, o caminho de sua redenção em Deus. 30. Templo de Deus. Quando Jesus surgiu no mundo, sua presença, adredemente pressentida, tornou-se motivo de esperança para os simples de coração, mas também ameaça e tormenta para os mal-intencionados. A vaidade que se impõe fala de egoísmo cristalizado. A simplicidade de alma denuncia a humildade salvadora. Por isso, a quem cultive o interesse pessoal na existência, a mensagem de Jesus torna-se advertência inoportuna que deve ser mantida à margem dos interesses cotidianos. Daí surgirem os templos de referência, sem alcance profundo no coração das criaturas ainda escravizadas a lamentável convencionalismo. Erigem-se em pompa e circunstância, oficiando por dogmas e engodando as consciências que se valem de espórtulas materiais para se isentarem dos mais comezinhos deveres morais. O templo de Deus, contudo, é obra de suor permanente, quando não de lágrimas ardentes no sacrifício dos próprios sonhos imediatos. Constitui-se dos testemunhos mais pungentes e irradia a luz mais pura, nascida da vitória da criatura sobre si mesma. Na trajetória do cristianismo, vamos identificá-los, os templos vivos de Deus, enquanto os não se pejaram de esquecer-se, desativando orgulho e vaidade, pretensão e idolatria, má vontade e caprichos, com que trabalham suas misérias e imperfeições, de cujo esforço e sinceridade, em misericórdia e sabedoria, edifica o Senhor as excelsas bases de seu reino de amor. 31. Revelação e renovação. Revelação divina significa caminho aberto ao reino de Deus. Todavia, esse caminho guarda peculiaridades próprias, que ao homem comum não seriam agradáveis considerando suas necessidades ilusórias no campo terrestre. Não é por outro motivo que os bens divinos têm sido adulterados no tempo, quando não ignorados por vasto contingente de almas, ávidas, todas elas, de vantagens imediatas e satisfação completa das paixões que as enredam em doloroso obscurantismo. Compreendendo isso, imperioso analisar doutrina espírita através da reverência íntima que devemos a tudo quanto expressa auxílio de Deus aos seus filhos. Não recebemos, na Terra, a codificação do Espiritismo, qual nos for entregue por Allan Kardec, a título de ilustração dos cérebros humanos quando, em verdade, toda a humanidade periclita e sofre por ausência da grande luz. Os princípios que estruturam o Consolador prometido sedimentam a estrada luminescente da evolução pela consciência de Deus. E seu supremo escopo, dentro dessa ordem natural da providência, é, desde os singelos movimentos que prepararam o advento da terceira revelação até a consumação dos séculos terrenos,
A renovação moral dos seres, despertando-lhes os potenciais superiores e emulando-os a seguirem monte acima da redenção. À luz da revelação de Deus, o materialismo se desnuda em suas tramas sinistras, com que emaranhava o sentimento ainda conveniente e suspeito das criaturas.